com isso e aproveito o ensejo também para a sociedade um raciocínio mais amplo e, sobretudo, descolando de qualquer contexto político, porque momentos dessa natureza às vezes deflagram a oportunidade da gente ter leituras mais sóbrias. Esse animal, esse monstro que atacou essas crianças hoje, nessa creche, pulando o muro dela, ele já tinha passagens pela polícia por briga, por posse de droga, e já tinha esfaqueado o padrasto e um cachorro, segundo o delegado. O que eu quero dizer com isso? 24, 48 horas depois de uma entidade se intitular no direito de agredir a sociedade e propor relaxamento, indultos em prisões, com isso vagando o sistema penitenciário, quando eu acho que com isso é uma medida que a gente reduz a altura do sarrafo e normaliza certo tipo de crime ou certo tipo de atitude, coisas como essa que aconteceram hoje potencializam a capacidade de vocês avaliarem as coisas numa proporção mais correta. Mesmo o que em tese é bem comportado dentro do sistema prisional, nada impede, aqui você está vendo aqui, esse aqui nem preso estava solto. Porque para uns ia dizer assim, não, ele já brigou, ou andava com a droga ali, pode normalizar, quando na verdade isso para mim é uma negritada franca, direta e sincera numa coisa chamada caráter e capacidade de convívio na sociedade da maneira normal e íntegra com todo mundo. Tá aqui, este caso, esse cidadão não tinha condição de estar convivendo em sociedade. Agora, quer dizer, em condições normais, para o olhar de muitos, seria injusto que esse cara estivesse dentro de uma prisão. Então, quando na verdade o Brasil precisa de diferença de cumprimento e descumprimento de lei, de diferença de fazer o certo e o errado, e rigidez com quem se propõe a fazer o trabalho. A polícia vai lá e faz o trabalho. Precisamos de modificação das leis, endurecimento das leis, melhoria na capacidade carcerária, e não de relaxarmos e normalizarmos atitudes, condutas e passar pano na cabeça, passar a mão na cabeça e passar panos quentes em situações por termos incapacidade de lidar com a ressocialização e o tratamento e, por que não falar claramente, o castigo, o cumprimento de pena que essa pessoa tem que ter. Ninguém pode tentar ter esfaqueado. Hoje a gente está falando aqui de um cara que esfaqueou o padrasto, mas quantos estupradores estão lá, são soltos, estão com tornozeleira e estupram outras pessoas? A violência, quando bate na porta de alguém mais próximo, no instante a pessoa é capaz de rever e ressensibilizar a leitura mais clara das coisas. Então fica aqui, a partir dessa tragédia que nenhum de nós digere, não consegue digerir, que realmente gera uma revolta e uma indignação, que a gente fique com a capacidade de reavaliar e entender o seguinte: o caminho da gente não é flexibilizando e sendo mais permissivo, não. O caminho da gente é a diferença de quem sai de casa para trabalhar para com a diferença de quem sai de casa achando que é normal roubar o celular de quem trabalha, de quem está pedindo o Uber para poder se deslocar para trabalhar, porque o transporte coletivo não funciona. Chega, a sociedade precisa acordar, precisa olhar para os lados e entender que não há mais espaço e não há mais conta a ser paga pela sociedade, no sentido de ter o direito básico, a retribuição basal e a dignidade mínima que se precisa e que se entrega mundo afora. Isso não é uma particularidade nossa aqui, não. Aliás, isso não é uma exceção, uma coisa que a gente sugere que seja só aqui, não. Você viaja, você anda de madrugada a pé pelos cantos, você anda de transporte coletivo, você percebe a diferença de cidadania. Então, por favor, vamos abrir os olhos. Filinto e George, eu concordo absolutamente com o que vocês colocaram, reitero absolutamente tudo, e para não ficar repetitivo, eu só quero acrescentar um outro elemento para essa discussão, concordando com tudo que vocês falaram. Além dessa preocupação com a mudança, o aprimoramento da nossa legislação penal, da situação carcerária e dessa questão humana que George muito bem chamou a atenção, outro ponto que a gente precisa observar é para a segurança nas nossas escolas, nos nossos ambientes escolares. Não dá para um pai, uma mãe, deixar o seu filho numa creche, num colégio e essa criança ficar vulnerável, né? A escola é para ser um ambiente de proteção, um ambiente de segurança. E a gente sabe que é necessário ter esse aprimoramento. Daqui a pouco a gente vai falar. Hoje o governo federal anunciou aí algumas medidas, liberações de recursos para poder a gente reforçar a questão da ronda escolar. Isso é para ontem, isso é absolutamente urgente. O ambiente escolar, infelizmente, tem se transformado num ambiente de violência em muitas vezes, muitos casos. Não só dentro das escolas se pratica crime, se ensina crime, como
situações como essa acontecem. Um criminoso invade um colégio, pula o muro e acaba matando, né, atingindo pelo menos 8 crianças, sendo 4 perdendo a vida. Hoje também nós tivemos bandidos, né, fugindo da polícia, invadiram uma escola, foram presos dentro da escola também. Ou seja, não dá. Já passou da hora da gente rever também essa questão de reforçar a segurança no ambiente escolar. Concordo que é importante reforçar a segurança do ambiente escolar. Agora, é preciso reforçar o rigor das leis no Brasil. Claro, eu reiterando eu concordo com assim, porque não há condição. E o crime, ele opera, na hora que o carro passar aqui, na frente de uma escola e dobrar na esquina, o bandido estará na outra esperando a oportunidade dele dobrar na esquina. Enquanto a gente achar que a solução está exclusivamente na ostensividade da presença da polícia e não na ostensividade do cumprimento, no dever e do temor da lei, nós não vamos ter nunca, vamos estar sempre enxugando o gelo. Porque se assim não fosse, quem morasse a uma quadra, 2 quadras de um quartel de polícia antigamente estava livre, né? Estava tranquilo. E hoje as pessoas assaltam a 50 metros do quartel da polícia. Na frente não tem nada. Então a questão aí é muito mais ligada a uma percepção do alcance e da rigidez da lei, juntando com a benevolência e a normalização de certos tipificações de crime. A gente, cidadão comum, se sente impotente diante da impunidade. Aí o elemento se aproveita de todas essas brechas em situações que você consegue, que é um terço da pena, e aí dentro do sistema prisional o bom comportamento, e aí tem a superlotação. Aí vem alguém e propõe um indulto para que vamos vagar os negócios, pelo amor de Deus. Eu estava vendo um negócio hoje, Jorge, em São Paulo, que a polícia, o governo do estado, a prefeitura indicou assim: não usem telefone celular na região do centro da cidade. Guardem um celular. Não usem perto da pinacoteca, não usem na torre do mercado. Absurdo. Ou seja, a solução é você não usar o celular. Você não usar. É a polícia. Nós estamos entrando naquela prender os inocentes e deixar Aí o que adianta você ter numa parada de ônibus a tecnologia com QR Code avisando o horário que vai passar o ônibus? Você não pode tirar o celular para olhar, porque senão alguém passa na bicicleta e rouba seu celular. E aí você uma inversão. Institucionaliza a impunidade de que a vítima, ela deve ser responsabilizada porque está usando o celular numa área que a polícia diz: olha, aqui não use seu celular não, porque a gente não dá conta. Rapaz, eu fiquei sinceramente pasmo. É um negócio que choca, meu Deus do céu.